Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex, onde vamos estar vendo a aproximação mental adequada para o trading. Vou compartilhar com vocês a janela do que é nosso webinário de hoje. Vou dar primeiro o que é a plataforma do que é a MetaTrader 5, tá? E em um momentinho vou dar o aviso de risco. Bem-vindos todos. Estamos aqui esperando uns minutinhos até que mais gente esteja conectado nesse webinário, tá? Ok, então aqui temos isso. Eu vou pôr agora o que é nossa aula, que é aqui, vamos dar o aviso de risco em um momentinho. Começamos em seguida, estamos com os últimos detalhes aqui, apresentações, e essa é uma abordagem psicológica adequada ao trading. E vamos fazer a janela um pouquinho mais grande e pronto, estamos lá, tá? Então, minha gente, estamos falávamos semana passada, e bem-vindo todo mundo do Brasil, que agora são as 7 da noite, do Brasil, de São Paulo, aqui no México, 4 da tarde, e em Portugal, Lisboa, às 10 da noite, tá? Bem-vindo todo mundo. Eu vou ver aqui. Ok, vamos lá. Para eu estar seguro que estamos vendo o que está certinho. Recording in progress. Aqui apago. Isso aqui é isso daqui. Tá, tudo legal, tudo de bom. E estamos aqui vendo o webinário, tá? Então, temos que o trading em Forex é um mercado apalancado, muito apalancado, tem uma margem muito poderosa. Os nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital quando a pessoa queima com esses produtos. Podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Então, o que falávamos a semana passada era que estamos falando sobre os 3 pilares do trading, de um bom sistema de trading que possa ser consistentemente rentável. Uma metodologia a qual aconselhamos seja 20% baseado em análise fundamental, 80% baseado em análise técnica. Também ter uma adequada gestão de risco, que é do que eu vou falar agora, e uma aproximação adequadamente, que é o tema de hoje. Então, essas são as 3 M's: a metodologia, o money management, o que é a gestão de risco, e a mente, uma aproximação psicológica adequada ao trading. Nosso webinário vai durar um pouquinho mais do normal. Hoje vamos ter mais de 1 hora. Então, quando eu falo desse aviso de risco, eu dou o que eu chamo os 5 conselhos de proteção e conservação do capital.
Isso tem que ver primeiro com praticar uma conta demo, porque não tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados, tá? Então, o que é importante é saber que estamos... um momentinho. Que nós sabemos que... Vou pôr isso aqui em mute. Tá. Então, o que acontece é que, para se treinar, o melhor campo de treinamento é como se chama? A conta demo. Na conta demo é onde nós temos a possibilidade de praticar sem perder dinheiro. Então, o que acontece é que é muito importante ter um sistema já provado na demo para passá-lo à real. Para isso existe o que é o backtesting, o que é provar os diferentes sistemas de trading que estamos utilizando, provando diferentes temporalidades, diferentes instrumentos, e nós vamos sacando através de nosso diário de trading, ok? Aí vamos vendo qual é a nossa expectativa de trading, se estamos sendo 70% certos no que estamos fazendo sendo um trading lucrativo, 30% possivelmente em zero ou com perda, tá? Então, o que já está provado, você passa para real. Mas não passe para real de um jeito muito agressivo. Passa paulatino, é um processo. Você começa com posições pequenas, depois você faz que essas posições fiquem mais grandes, depois essas posições ficam, além disso, ainda mais grandes, tá? Então, isso é o que eu digo é que você tem dois jeitos de aprender, um bom e um ruim. O bom é você aprende onde você está vendo, onde você está certo, e quando você tem perda, não é perda real, porque é com dinheiro fictício, mas você está usando o que são condições normais do mercado, reais, ok? Mas com dinheiro que não é real, através da conta demo. Então, quando, ok, eu aprendi, mas custou dinheiro pelas perdas que eu tive. Então, eu não aconselho isso, aconselho a conta demo número 1. Número 2, use uma ordem de stop loss e não só use o que é a máxima perda, o que é o paro de perda, o stop loss. Você faça também o que é a gestão do mesmo, ok? Essa gestão é uma na que você faz com uma boa leitura do gráfico. Então, você vai vendo onde é que você pode ir subindo o stop loss, diminuindo a possibilidade de perda, tá? E uma vez que você logra blindar a posição, que é tirar o risco do mercado com suas próprias mãos, que é quando você faz que o preço do stop loss seja igual ao preço em que você colocou a posição, então você já não tem nada que perder, não? Um amigo meu, estratega,
ele falou para mim, olha, o guerreiro que não tem nada que perder numa batalha é aquele que tem as maiores possibilidades de ganhar, tá? Então, isso é o que fazemos no trading. Você pode deixar que a posição avance com a leitura do price action que você vai vendo, tá? Eu vou pôr aqui o que é o meu nome, eu sou Carl Praz. Vocês me podem me achar no LinkedIn, lá no que é um webinário em vivo, podemos ver perguntas em vivo também para eu contestá-las, mas se fica alguma dúvida, algum material que possa eu facilitar para vocês, podemos ver isso no LinkedIn, tá? Então, através do price action, você pode, digamos, ir vendo onde você pode ir subindo o stop loss para ficar em zero. Não só isso, se a posição avança na direção que você escolheu, então você pode garantir um mínimo de lucro através do stop loss. O stop loss é o escudo, o que você usa para se proteger dessa arte marcial que é o trading, tá? Então, o stop loss é o que faz a diferença, porque reduz para zero o seu grau de exposição ao mercado. Se você deixa o grau de exposição total ao mercado, é o mesmo que se você estivesse fazendo apostas, opções binárias. Então, aí você pode ganhar, mas a exposição é total. Se você usa o stop loss e gestiona o stop loss de um jeito adequado, do jeito correto, então fica como uma proteção, como um cinto de segurança para qualquer situação onde o mercado possa trocar de direção e ir em sentido contrário da nossa direção, tá? Número 3, estamos falando que o mercado Forex é um mercado 3 vezes alavancado, porque você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado. Depende do tamanho da posição que você coloque. Esse é o segundo alavancagem. Isso pode dar o valor para o que é o PIP vem sendo o point in price. Então, se você abre um microlote, o PIP vai ter um valor de um momentinho. Então, um microlote que é 0,01 de uma posição standard, o PIP tem um valor de 10 centavos, então não é uma posição grande demais, tampouco vai procurar ter um lucro tão grande com essa posição. Se você abre o 0,1, isso é um mini lote, onde o PIP geralmente tem um valor de $1, então já fica um pouco mais alavancado. E se você abre um lote standard, que é uma posição de 1,00, aí o PIP já tem um valor de $10 para cima ou para baixo, então já pode ter um impacto no seu capital mais forte. Mas, além disso, tem um triplo alavancagem que é o que o broker, o Iron Forex, dá para você. Isso é quando você abre a conta, o broker dá para você normalmente uma alavancagem, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500.
Geralmente, eu aconselho que a pessoa tenha uma alavancagem de 1 a 25, 1 a 30, para que se o mercado vai em contra da pessoa, não tenha um golpe, um impacto demais na conta da pessoa, tá? O quarto conselho é não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. E o quinto conselho é não colocar muitas posições ao mesmo tempo, porque o que acontece é que cada posição baseada no gráfico tem uma estratégia específica, e quando você está começando, você precisa concentração, você precisa estar monitoreando o gráfico para ter sucesso nessa operação. Então, isso fica muito parecido a quando nós jogamos um jogo de xadrez, tá? Quando começamos a jogar, precisa muita concentração, mas quando já ficamos bons jogadores, possivelmente podemos jogar 2 ou 3 jogos ao mesmo tempo, que seriam, então, 2 ou 3 posições baseadas em 3 diferentes gráficos, tá? Então, esses são meus 5 conselhos com respeito ao que é o aviso de risco. A extensão de responsabilidade, as informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento ou uma recomendação de investimento, mas apenas material educacional. Esse material é apenas a opinião pessoal do autor ou autores, e os objetivos de investimento do cliente e a tolerância ao risco não foram considerados. Então, a Arion Forex não é responsável ao prazo os instrutores de trading não somos responsáveis das posições reais que coloque o trader. Isso sempre é responsabilidade 100% do que colocou a posição. Não faz mal se você tem conselhos, se você recebe sinais, se você se basa numa ferramenta robótica. O que é importante é que você teste se você está de acordo com a estratégia, se a estratégia funciona para você. De novo, a responsabilidade da posição é 100% da pessoa que coloca a posição, ok? E a redistribuição e salvado do material aqui exposto é estritamente proibido, tá? Então, falei já do que são as 3 M's, vamos falar do que é a mente humana. E para isso eu vou mostrar uma apresentação onde vamos estar falando dos diferentes tipos de mente. O que tem que tomar em consideração é que o mercado se move através de forças psicológicas. Essas forças psicológicas vêm do desejo. O desejo vem sendo o desejo vem sendo se parte em 2, e então temos por um lado que é o desejo de lucro, que é natural e é normal, é algo que tem todos os participantes do mercado querem ganhar dinheiro, todos queremos ganhar dinheiro. Eu não conheço nenhum participante que diga agora eu quero perder dinheiro, não existe. Mas quando esse desejo de lucro é levado ao extremo, se converte em ganho. E quando chega essa situação de ganho, então isso é o que motiva os mercados ao alça, tá? Mas por outro lado, você tem o desejo
de proteção e conservação do capital, que quando é levado ao extremo, se converte em medo ou em pânico. Então, o que temos que ter com total certeza é com que tipo de mente nós estamos trabalhando. E a mente humana tem dois hemisférios. Tem um hemisfério que é o analítico calculador, que é onde fazemos todas as matemáticas, e é precisamente a parte do cérebro onde nós devemos fazer o treino. Porque tem a outra, que é a emocional louca, que é a que leva a gente a fazer erros no treino, tá? Então, precisa ter muito controle no treino. Eu vou falar de 2 livros. A maioria dos melhores livros de treino estão em inglês. Alguns deles já estão traduzidos ao português. Tem um que se chama Trading in the Zone, assim o nome em inglês, Trading in the Zone. O escritor se chama o Mark Douglas. Se você vai para o que é o YouTube, em YouTube você vai poder achar o que é esse livro em português ou espanhol, em audiolivro, totalmente gratuito. Então, não precisa comprar. E ele é um dos autores que põe maior ênfase na parte psicológica. Ele fala que você pode ter a melhor estratégia técnica baseado em price action no seu gráfico, que você pode ter uma muito boa gestão de risco. Mas se você não tem estabilidade emocional, você pode perder todo o seu capital, tá? Então, ele põe muito ênfase na parte psicológica. Outro livro que se chama O Novo Viver do Trading, o escritor se chama Alexander Elder, e ele também põe total ênfase na parte psicológica. Ele fala que o bom trader deve se baixar do roller coaster emotional roller coaster, não? Da montanha-russa emocional. Tem que tomar as decisões friamente. Se ganha dinheiro, ganha, mas não fica eufórico, não? E qual é o perigo de ficar eufórico? Que você pode dizer, olha, o mercado vai para cima, eu vou colocar a posição agora e vou pôr 2 vezes o que eu pus anteriormente para ter um lucro 2 vezes maior. E não acontece. Pronto, acontece o contrário. Pode acontecer, mas tem que ter muito cuidado. Não deve reagir de um jeito emocional, tá? Vamos ver nesta apresentação algumas dos problemas psicológicos que podem aparecer quando estamos fazendo trading, para nós outros evitá-los, trabalhá-los e ter um trading sistemático, profissional, que consistentemente esteja produzindo lucro para nós, tá? Então, vamos lá, vamos ver quais são estas questões. Vocês vão ver que o texto está em espanhol, já a Iron Forex está trabalhando nele para que fique em português, mas eu vou traduzir essas explicações. Então, temos o primeiro, é o medo a sofrer um trade-out, o medo a sofrer uma grande perda. Bom, se nós tomarmos em consideração os 5 conselhos que eu dei ao começo, não tem jeito que você tenha um trade-out, tá? E que é o que acontece, que é quando eu estava explicando que não devemos de fazer um trading emocional. Eu vou explicar
o que aconteceu com o Bitcoin e onde pode ser que muita gente perdeu dinheiro. Se nós notamos que tem uma tendência ao alça com um ativo muito volátil que pode ser o Bitcoin, tá? Então, essas pessoas estiveram colocando posições ao alça, ganharam dinheiro, dobro de posição, ganharam dinheiro, fizeram posições ainda mais grandes e ganharam dinheiro. Então, a gente pensa que, olha, se isso está subindo, isso vai continuar subindo. Tem 3 conselhos que têm que ver com a tendência. E eles falam do seguinte: número 1, the trend is your friend. A tendência é sua amiga. Número 2, nunca vai em contra da tendência. Mas o número 3 é o que fala que a tendência é eterna até que o gráfico confirme a reversão, tá? Mas o que acontece quando, de pronto, temos confirmação de uma reversão, mas a pessoa não tem leitura de gráfico dos padrões de reversão? Então, pode ter um oco, que é um ombro, cabeça, ombro, tá? E ele fala, olha, ele não sabe que isso existe, não? Que é um oco, e ele colocou ao último uma posição 3 vezes mais grande, tá? Então, tem o desejo que o preço continue subindo. Mas o que aconteceu com o Bitcoin é que revertiu e entrou em uma tendência abaixo. E então, você ainda tem os movimentos de zigue-zague do preço, mas o que acontece é que se a pessoa não está vendo que tem posições à alça numa tendência a baixa, então pode chegar a uma situação de trade out, margin call, o que é queimar a conta. E como é que isso acontece? Quando você abre uma conta e você põe dinheiro na conta, o capital que você colocou na conta é a garantia de que se você tem perda, o broker vai tomar essa perda do dinheiro que você tem na conta, tá? Então, mas o que acontece se a perda pudesse ser maior que o capital que você tem aí? O broker não vai permitir que isso aconteça para que você não deva dinheiro para o broker, tá? Então, o que ele faz é que no contrato que você assinou, ao momento que você diz, eu aceito os termos e condições do broker, ele tem aí exposto que se a perda que está no flotante, o drawdown, você ainda não fechou as posições, mas as posições contêm muita perda, se essa perda fica muito perto do total do capital que você tem, então ele tem o direito de fechar todas as posições e perda para que você não deva dinheiro para ele e você fica com 1% ou 2% do total do capital. Então, isso é algo que não pode acontecer nunca, tá? É como em uma arte marcial, quando estamos em um momento de luta, você pode receber golpes que podem ser o stop loss. Você também pode dar golpes para o oponente. Mas em temata, que seria o caso do trade out, é game over. O único jeito para continuar fazendo trading é colocando dinheiro de novo, tá? Muitas pessoas usam a estratégia de colocar mais dinheiro na conta quando está ficando perto
de uma situação de trade-out. Eu não aconselho isso, porque geralmente, se a perda é muito forte, você acaba perdendo o dinheiro inicial, mas o dinheiro adicional que você colocou. Então, a melhor forma de não ter perdas é evitá-las, tá? Não ter perdas, e por isso é que é tão importante o stop loss, o paro de perda. Por quê? Porque ao começo, quando estamos por colocar uma posição, ou quando a posição está aberta, nós não temos controle sobre os movimentos do preço, tá? Isso seria um grave problema, até se nós pudéssemos muitíssimo dinheiro. Por quê? Porque você precisa de outros grandes jogadores que movam o mercado na mesma direção que você, para você poder ganhar dinheiro. Mas, como não temos controle dos movimentos de preço, sem termos controle na máxima perda que nós possamos ter. Então, tendo controle na perda, é o primeiro passo para ser um trader consistentemente lucrativo. Por isso é que é tão importante o stop loss e o gestionamento, a gestão do stop loss. Então, se você tem controle, você não põe em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo, que é uma aproximação conservadora, você não está deixando a porta aberta para ter uma situação de trade-out. E esse medo que você pode sentir por ter uma situação de trade-out desaparece, tá? Seguinte, sair das posições cedo demais. O que acontece no começo? Que o trade pode ser tolerante demais com a perda, tá? E qual é a situação? Isso se vê muito quando o trader diz: olha, eu vou colocar o stop loss nesse nível. Quando nós já temos uma linha de suporte de chão, isso pode ajudar a gente a fazer o plano, nesse caso a alça, onde eu coloco a posição compra e eu posso detectar duas zonas, o que é a minha zona de validação, que é por em cima dessa linha. Tudo o que acontece por em cima dessa linha está dentro de minha zona de validação. Mas, por embaixo, é minha zona de invalidação. O que quer dizer isso? É que se o preço chega a esse nível, já está dando para o mercado o sinal que vai para baixo. Então, isso invalida meu plano a alça, e por isso é que o stop loss sempre deve ser colocado na zona de invalidação, tá? Isso pode ir trocando conforme o preço vai avançando na direção correta, mas não deve estar na zona de validação. Deve, normalmente, nós podemos colocar por embaixo do suporte ou do chão, ou por embaixo da linha de tendência à alça. Agora, o que acontece quando estamos falando de um trader novo, que ele diz: olha, eu coloquei o stop loss aqui, mas olha, o preço está muito perto do meu stop loss, eu não quero perder, então eu movo o stop loss mais para baixo, e mais para baixo, e mais para baixo. Não? E o que acontece é que a perda vai ficando cada vez mais grande, tá? Então, é muito tolerante à perda. E o que acontece? Que quando não tem uma boa leitura, vamos ganhando $5, $10 e fecha a posição, porque eles dizem: olha, eu já vou fechar, porque... E não tem nada de ruim isso, que a pergunta que nós nos fazemos quando já temos um lucro é: você ganhou dinheiro? Sim. Mas se o preço continua subindo,
você está deixando dinheiro sobre a mesa. Então, é muito importante se treinar no que é o price action para inverter essa condição, onde nós sejamos pouco tolerantes à perda e com uma boa leitura do gráfico, deixar que o preço avance na nossa direção para nós manter uma boa possibilidade de lucro e que aproveitemos o movimento mais ampliamente, tá? Então, temos essa situação. Agora, temos outro problema psicológico, que é quando nós estamos colocando uma posição mais grande, mas não quando estamos tendo lucro, sino quando estamos tendo perda. Para fazer isso, tem que ter um grau muito alto de certeza do próximo movimento que vai fazer o preço. Que é o que faz o Warren Buffett. Ele, com sua equipe da Berkshire, ele busca o que é o valor intrínseco de um ativo, pode ser uma ação. Então, ele olha e diz, olha, depois de que eu fiz minha análise fundamental, eu tenho visto que o valor intrínseco dessa ação deveria ser $5, tá? E o preço atual é $1, né? Vamos dizer $2. Então, quer dizer que o preço dessa ação está subvaluado. Então, esse é um sinal para ele colocar uma posição grande, vamos dizer, de $1 milhão. Mas o que acontece se o preço, em lugar de subir, ele desce e vai para $1? Isso equivale a que ele iria ter uma perda de uns $500 mil, que não é pouca coisa. Mas o que ele faz é exatamente o contrário, porque ele diz, olha, o preço está a metade do que eu comprei, então eu vou colocar outra posição de $1 milhão para cima. Então, o preço, digamos que vai subindo e, então, chega até $5, chega até $10 e, quando chega a $10, ele nota que o preço agora está sobrevaluado e ele vende com um lucro de 5 milhões na primeira posição e 10 milhões na segunda. E ele colocou uma posição igual de grande quando o preço estava baixando. Bom, ele tinha certeza que o preço ia subir porque ele estudou que o valor intrínseco desse instrumento era $5. Mas em Forex é muito difícil saber qual é o valor intrínseco de um instrumento. E se você agranda a posição de um jeito que vai em contra da sua posição, pode ter uma perda muito grande ou pode até queimar a conta. Então, que é o que eu aconselho? Não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Quer dizer que se o preço vai na direção que você vai, você primeiro blinde a posição anterior em zero para não perder. E nesse momento você abre outra posição, pondo em risco só 1% do total do capital outra vez. Para quando o preço continue subindo, você já blinda com stop loss a primeira posição já com um lucro determinado, a segunda em zero e você coloca uma terceira posição pondo em risco só outra vez 1% do total do seu capital. Então, você em nenhum momento
dessa operação, você está pondo em risco mais de 1% do total do seu capital, mas vai ficando mais grande e você vai garantindo um lucro no processo em que isso vai avançando. Então, o conselho é faça mais grande a posição com um jeito que o preço vai avançando nessa direção em base a seu lucro e não aperta, porque isso pode fazer que nós tenhamos uma gestão de risco não adequada, que o risco que estamos correndo seja muito mais grande do que nosso sistema de trading permita, por um lado, e por outro lado, todos temos uma certa tolerância ao risco, que vai ficando mais forte o jeito que você tem mais prática no trading, mas tem que ter isso em consideração também para você não se estressar, tá? Se pode fazer um trading sem, com certeza, baseado possivelmente em gráficos de 4 horas de um dia, e você pode dormir sabendo que as suas posições estão blindadas, você está garantindo um mínimo de utilidade e de lucro, e que se o mercado ir em sentido contrário, você não perde. Número 1, se você blinda em 0, ou você tem um mínimo de lucro com o qual você já garantiu que a sua posição é uma posição ganhadora, tá? Vamos para o outro, que é desejando estar esperançado. Você tem que ver muito com o que eu chamo a gestão de frustração, que é o frustration management, não? Como é que isso funciona? Tem traders que colocam a posição. Então, uma relação RR, que é Risk Reward Relation, positiva, é quando eu coloco a posição pondo em risco uma unidade de perda, mas com a possibilidade de lucro de 2 vezes essa perda. Então, esse é um bom RR, tá? Mas, como quando nós já colocamos a posição, não temos jeito de saber se o preço vai ir nessa direção, e quanto é que vai demorar até que ele chega a um certo ponto. Então, vai ganhando, vamos dizer, uns $10, tá? E a pessoa já começa a pôr numa lista, olha, eu vou comprar isso no mercado, vou encher o tanque de combustível do carro, e já vai fazendo planos. Não faça isso, não. O drawdown, que é o flotante, que é a posição aberta, você não vai ter o lucro até que você feche a posição. Então, se seu objetivo é chegar, vamos dizer, ao ponto dos $200, não faça planos até que a posição fechou nos $200 e você já tem $200 na mão. Então, sim, você já pode ir vendo que vai comprar o viagem que você vai fazer, ou se vai pôr aí o etanol no carro, só até esse momento, tá? Porque, de outro jeito, em lugar de ter esse lucro, a posição pode trocar de direção e você ter uma perda de 1% em lugar de ganhar. Então, aí é onde pode aparecer a frustração de, olha, eu queria comprar isso, e eu acabei perdendo e o meu capital diminuiu, tá? Então, não faça planos até que você tenha o dinheiro na mão, tá? Vamos para a próxima situação psicológica,
que é o trading compulsivo, que é uma espécie de ludopatia, onde a pessoa não para de fazer trading, que pode chegar a uma situação de overtrade. Para o treinamento e para a prática do trading, eu aconselho que isso sempre venha acompanhado de um sistema de vida equilibrado, tá? Onde você se treina 1 a 2 horas diárias de trading, não? Eu sou mais da ideia do sistema de trading que se passa todos os dias de jeito sistemático e programado, onde a pessoa mantém um sistema bom de vida. Há um dia fazer 14 horas de trading, sem dormir, sem comer, a pessoa já fica doente de tanto fazer trading. E além disso, não tem lucro, não perdeu a metade da sua conta. Então, não faça isso. Adapte o trading a seu sistema de vida e não adapte o sistema de vida ao trading, porque pode ter um custo muito alto, tá? E se você vai tendo perdas, se você está na demo, não, você só vê que algo não está funcionando. Você está fazendo algo mal, então você precisa ter uma melhor técnica de trading, tá? Mas se você não pode parar e se você está fazendo trading real, porque você diz, olha, eu já perdi os 50% do meu capital, eu vou fazer uma guerra contra o mercado e eu vou lutar até que eu traia de volta esses 50% do capital, mas claro que você vai acabar perdendo tudo. Ou que chegue ao ponto onde você diga, isso trading está muito difícil, eu não gosto, eu vou melhor fazer o que eu faço melhor, no trabalho, o que seja, tá? O trading é uma atividade que precisa de treinamento e que pode trazer dinheiro adicional à nossa vida. E, eventualmente, pode ser uma base para ser um sustento de vida, tá? Então, sim, se pode, não? Mas, para isso, se você nota que está perdendo em real, volte a demo. Isso é para não perder mais dinheiro, tá? E se você está continuando fazendo trading real e perdendo cada vez mais dinheiro, pare. E se você não pode parar, fecha a conta e vai com um psicólogo, tá? Porque você está tendo um problema psicológico que não está permitindo que você tenha um bom trade. Vamos ver, o outro é ficar muito enjoado depois de um dia ruim de trading. Olha, se você faz day trading, vai ter dias bons e dias não bons. Obviamente que buscamos é que tenhamos mais dias bons que ruins. Mas se fica enjoado demais, não é muito bom, tá? Devemos buscar o jeito para nós fazer um trading profissional. Então, não ficar contente demais quando ganhamos, e tampouco enjoado se não foi tão bom como nós quisemos, não? Vamos fazer isso de um jeito equilibrado, onde sabemos que vai ter dias bons e dias ruins, e quando tem dias ruins, pare e continue ao dia seguinte de zero e com uma atitude positiva, que é precisamente do que o Mark Douglas fala no seu livro Trading in the Zone, ok? O que eu falava,
ficar contente demais quando tem uma posição ganhadora. Não é bom, e não, porque não tem nada de ruim ficar contente, mas olha, se você fica tão contente que você, como louco, coloca posições mais grandes nesse momento, sem fazer uma análise técnica sólida, então não é bom, porque você vai muito possivelmente perder o que você ganhou e ainda ter uma maior perda. Tá? Então não faça isso. Tampouco tem diferentes opiniões. Por exemplo, eu posso falar também do livro O que é o Fibonacci Secrets. É muito bom livro sobre o Fibonacci. E aí o escritor é o Frank Miller. E o Frank Miller, ele fala, olha, o Fibonacci pode ajudar a gente a calcular os pontos onde colocar o stop loss e o take profit, que é o máximo lucro. Então, você não ganha até que você feche a posição. Então, se você vê um ponto bom para fechar a posição, e é satisfatório, você fica contente com esse nível, faça. Porque é melhor ter dinheiro já na mão que buscar ter o dobro e perder tudo no caminho. Então, limitar os benefícios é quando a pessoa fecha a posição já que vai ganhar um pouco de dinheiro sem ter uma razão sólida para dizer, olha, esse é meu sinal de entrada e esse é meu sinal de saída, então eu saí porque apareceu o meu sinal de saída, tá? Isso é tão importante do que eu vou falar a próxima semana, terça e quinta-feira, onde vou falar sobre o playbook. O playbook é o diário do seu trading, tá? Onde é muito importante que você ponha qual foi o seu sinal de entrada e qual foi o seu sinal de saída. E com isso, então, você vai depurando, vai fazendo mais forte o seu sistema de trading. Então, se você saiu cedo demais, emocionalmente, e não porque apareceu o sinal de saída, então você precisa equilibrar o seu sistema emocional para que isso não aconteça no futuro e você não limite os seus próprios benefícios, tá? Vamos por outra questão, que é não seguir o sistema de trading que você já tem provado. O playbook, o seu diário de trading, o seu sistema que você tem, onde você está sendo consistentemente lucrativo. O diário tem o propósito de que você, de 10, 100 posições, você diga, olha, o sistema, o setup que mais funciona para mim é esse. Então, eu vou buscar condições similares no mercado para eu repetir esse procedimento, esse setup, e com isso eu ter maiores possibilidades de sucesso no meu trading, tá? Mas o que acontece se eu recebo uma chamada de um colega trader e fala, oi, Carlos, eu estou fazendo dinheiro demais com ouro, estou fazendo trade com o gráfico de ouro e eu aconselho você a entrar em curto. Eu poderia dizer, olha só, é o meu amigo John Bollinger que está falando isso, eu vou fazer o que ele diz. Eu acho que ele é um muito bom trader. Não faça isso não, porque então você não está seguindo o seu sistema já aprovado. E você não pode dizer, olha, John, por sua culpa eu perdi dinheiro. Não, finalmente você foi o que tomou a decisão de colocar as posições baseadas só na opinião
de um trader. Não faça isso. Mantenha-se disciplinado no seu próprio sistema de trading, que você já provou que é lucrativo, para manter uma condição de um sistema que possa ser consistentemente lucrativo, tá? Tem traders que têm esse problema, que pensam demais a posição, não? Não confiam totalmente dos sinais de trader, entro, não entro, e olha, isso é algo onde as ferramentas robóticas têm uma vantagem sobre nós muito grande. O que acontece? Que o robô, ele não pensa. Ele tem um programa, então ele detecta um setup, uma configuração, em base a ela, coloca a posição. Aparece outra configuração, ele fecha. Ele não está de olho, será certo, não certo, vou tentar com outro indicador para ver se estou no certo. Se você pensa demais, a oportunidade vai avançando. E se você entra tarde na festa, muito possivelmente você não vai ter o lucro, ou pode ser o caso que você tenha perda no lugar de lucro, tá? Então, isso é como o sistema do francotirador. Ele espera e tem a paciência suficiente de esperar até que tenha no ponto o objetivo. Mas ele não fica olhando, dispara, não dispara. Ele dispara, tá? Então, aqui é o mesmo, tá? Faça, execute, coloque a posição, tá? E por isso é tão importante a conta demo, porque o que funciona em demo deve funcionar no real. E se não está funcionando no real, é porque possivelmente você tem um problema psicológico que tem que ser resolvido antes de seguir com a conta real, tá? Não utilizar o lotagem, o tamanho de posição adequado com o qual você ponha em risco não mais de 1% do total do seu capital. Se temos muita certeza em uma posição onde estamos vendo que, olha, eu tenho informação privilegiada e isso se vê como que vai ser uma oportunidade onde eu tenho 90% de certeza de estar no certo. Você pode sair do seu sistema de risco, mas tem que ser congruente com essa decisão. O que isso quer dizer é que se eu perdo 50% da minha conta, você perdeu e você está assumindo essa possibilidade. Mas se com isso você dobrou a conta com uma oportunidade da qual você tinha a certeza praticamente total, então funcionou, tá? Eu aconselho que, além disso, nos mantenhamos no sistema onde não ponhamos em risco demais. Olha, é que não existe o que é o trade perfeito, porque se for lucrativo, eu poderia dizer, olha, eu podia ter colocado uma posição 2 vezes maior e eu poderia ganhar 2 vezes mais. Mas quando perdemos dinheiro, estamos dizendo, olha, eu podia ter colocado a metade da posição e eu tinha perdido a metade do que eu perdi, tá? O seu sistema é muito importante. E é muito importante manter esse sistema funcionando, manter as condições adequadas. Agora, temos, por exemplo, eu vou pôr o que é o MetaTrader para eu ensinar o que são as temporalidades, que vão ligadas com 4 tipos de traders, tá?
O scalper é o trader que usa gráficos de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. O day trader é o que usa de 30 minutos, 1 hora, durante de 4 a 8 horas no dia. Não é que ele faça trading todo o tempo, 8 horas frente à janela, não. Ele só vê o gráfico cada hora para ver como fechou a última vez. Temos o swing trader que usa gráficos de 4 horas por dia. Ou temos o inversionista que usa gráficos de um dia, semanal ou mensual. Ok? Agora, cada desses 4 tipos de trader pode ter uma aproximação ao risco conservadora, onde ele só põe em risco máximo 1% do total do seu capital por posição. Tá? Temos, por outro lado, o trader moderado, que profissionalmente só põe em risco máximo 2% do total do seu capital. E temos o trader agressivo, que é o que não é o que fica louco e põe a metade do seu capital em risco, não. Ele profissionalmente máximo põe o 3% do total do seu capital em risco por posição, tá? Então, depende muito da informação que nós tenhamos e da certeza que nós possamos ter. É difícil ter uma situação de 100% de certeza. Se você tem que acontece muito frequentemente em posições em curto, quando sabemos que temos um ativo que vai em curto, com certeza, se podemos ir mais, se podemos ir mais, põe em risco mais que normal, mas tem que ser o suficientemente congruente para não ficar louco se perder esse dinheiro, tá? Então, você faça também seu próprio análise. O trading é uma atividade fascinante que não só invita a gente a estar inteirado de tudo que acontece no mundo, obriga a gente a estar inteirado de tudo o que acontece no mundo para ser lucrativo, tá? Então, isso por um lado. E por outro lado, falando desses problemas psicológicos que estamos vendo nesse momento, onde também tem uma função de introspecção, onde ajuda a pessoa a se conhecer melhor emocionalmente para trabalhar essas partes emocionais e ficar todo dia se convertindo em um melhor trader, tá? Minha gente, eu vou deixar isso aqui para vocês usar os conselhos de hoje para fazer um bom trading. Próxima semana, terça e quinta-feira, 7 da noite de Lisboa, que é são as 4 da tarde, hora do Brasil. Vamos estar vendo The Playbook, baseado no livro The Playbook, de Mike Bellafiore, onde vamos falar de todas as fortalezas dos benefícios de ter um diário de trading com especificamente a possibilidade de pôr que foi o que você aprendeu nessa operação, tá? Isso vamos ver terça-feira para Lisboa e quinta-feira para o mercado do Brasil, às 7 da noite, hora de São Paulo, tá? Então, minha gente, bom trading, bom fim de semana, muita sorte nos próximos jogos para Portugal, para Brasil. Não se sabe, não, até poderia ser que a final possa ser entre Brasil e Portugal. Vamos ver o que passa, torcendo por as duas equipes, minha gente. Eu desejo muito bom trading e com muita saudade, muitos saúdos a cada um de vocês em cada uma das suas belas cidades e países. E nos vemos próxima semana. Até logo. Tchau, tchau.